O Epiteto é um cara que ele vai entender, ele vai seguir uma vertente de filosofia que a gente costuma chamar de estoicismo, os estoicos, né? O Epiteto ele já vai estar lá no século I depois de Cristo, ele nasce acho que no ano 50, no ano 55, tem registro, não tem registro muito certo do ano de nascimento e morte, né? Então, a proposta do estoicismo é uma filosofia ética de cuidado de si que propõe viver conforme a natureza, numa conexão harmoniosa com a natureza. Aí a questão é, o que é natureza? Né? Se a gente vai falar viver de acordo com a natureza, qual a natureza? Porque a gente fala natureza quando a gente fala em filosofia, é um termo muito amplo. O Epiteto, ele vai entender, não é só o entendimento dele, mas o entendimento que faz parte do estoicismo, de que a natureza, o mundo, de um modo geral, o cosmos, tem uma razão universal, tem uma razão própria. E o homem é um ser racional também. Então, por meio da razão, eu posso, por meio da minha razão, eu posso acessar a razão dessa natureza, desse cosmos, com o objetivo de conhecer a natureza para me ajustar melhor a ela. Eu vou conhecer essa razão da natureza para me inserir nela, porque eu sou parte dela. Ela é muito mais que eu. Eu sou parte dessa natureza, então eu tenho que me inserir nela dentro da lógica dela, não da minha lógica. Então eu sou só um fragmento dessa natureza, eu tenho que me inserir nessa lógica dela. Então, se eu conseguir me inserir nessa lógica da natureza, eu vou conseguir buscar a felicidade tão esperada. E não vou ficar tão transtornado, tão desesperado com coisas que não fazem parte da lógica dessa natureza. Vou dar um exemplo para vocês. Ele fala assim: aquela pessoa, o homem que busca riquezas e honrarias e sofre por não conseguir, ele vai falar nos escritos dele, ele sofre porque ele está buscando uma coisa que não está na natureza. A riqueza e a honraria é uma criação humana, não faz parte do funcionamento da natureza, né? Ou aquela pessoa que sofre porque perdeu alguém. Ó, eu perdi um pai, um primo, um amigo, né? Ele fala, não, a natureza, ela não tira nada de você. Ela, vamos dizer, ela só devolve, ela só restitui, né? Porque não é seu, não é seu. A gente não tem posse, a gente não tem propriedades. Se a gente perder alguma coisa, só está sendo restituído. Aquilo nunca foi nosso, né? É saber usar bem as coisas, né? Então ele propõe um desprezo pelas coisas e os interesses mundanos. Então ele propõe uma aceitação tranquila daquilo que nos atinge, do que nos faz mal, né? E ele vai propor um uso da liberdade. Para ele, a liberdade é um bem, mas a liberdade é quando eu posso agir diante de coisas que estão sob a minha condição agir. E saber quando eu não posso agir. Tem coisas que não dependem de mim. Ele fala, as coisas que não dependem de mim, eu não posso me preocupar com elas. Ah, eu queria que tal pessoa fizesse tal coisa. Isso não depende de mim. É a mesma coisa que eu falar, eu queria que chovesse amanhã. Eu queria que fizesse sol hoje à tarde. Isso não depende de mim. Então é mais ou menos assim, as coisas que dependem de mim, de mim, da minha escolha, né? Eu faço. As coisas que não dependem de mim, eu aceito. Eu não posso fazer nada diante delas. Não adianta ficar chorando porque não choveu ou porque não fez sol. Não adianta ficar choramingando porque alguém não fez o que você esperava, que não depende de você. Ele fala, não, vamos cuidar do que depende de nós. E o que não depende de nós, deixa, né? Deixa acontecer. Então ele faz uma proposta de se apropriar de si mesmo a partir de uma ética da conservação de si. Ele vai falar que o importante é conservar o que faz parte de si mesmo, o que é seu, é um instinto de autoconservação. E assim a gente se afasta do contrário, do que impede a nossa própria conservação. Ele vai falar assim, os animais e a natureza, eles têm um instinto próprio de autoconservação, ninguém precisa ensinar para eles. O animal, quando vê que está chegando um predador, ele já se esconde, né? Ele já vai buscar um outro abrigo para não ser atacado, né? Quer dizer, a natureza própria tem meios de evitar, de manter a autoconservação, né? Ele fala o ser humano também.
Só que os meios do ser humano precisam ser aprendidos racionalmente. A gente não nasce com instinto de autoconservação. Pelo contrário, a nossa cultura muitas vezes depreda esse nosso instinto, né? Impede a gente se conservar. Então ele fala que por meio da razão a gente precisa avaliar as coisas, e o que é bom é aquilo que conserva e potencializa o nosso ser. O que é mal é aquilo que prejudica e que diminui o nosso ser, né? Então a proposta dele é a pessoa conciliar com o seu próprio ser, né? E em consonância com a natureza, a partir daquilo que conserva ela e que conserva também a natureza. E aí ele vai destacar a razão como uma característica humana, entendendo que a virtude ela tem a ver com o aperfeiçoamento dessa razão, né? Então assim, o Epiteto dizia, não, a liberdade, eu posso ser um escravo e ser livre. A liberdade para ele era outra concepção. A liberdade para ele era fazer o bom uso da razão, se inserir da melhor maneira na natureza, né? Para isso a gente teria que avaliar as coisas que estão em nosso poder e as coisas que não estão no nosso poder. Por exemplo, está no meu poder escolher se eu vou trabalhar hoje, ou se eu estou cansado, eu preciso tirar um cochilo, eu vou descansar um pouco, ou se eu quero encontrar um amigo meu, vou tentar encontrar com ele, né? Não está no meu poder a possibilidade de encontrar. Pode ser que eu vá de encontro e não encontre, né? Pode ser que eu queira um dia de sol e não esteja sol. Pode ser que eu queira ficar rico, mas eu não consegui, né? Isso não está no meu poder. Ele fala, não, a gente deve direcionar a nossa razão para aquilo que está no nosso poder, aquilo que podemos fazer. O que não está no nosso poder, eu queria que tal pessoa fizesse tal coisa, eu queria ter tal oportunidade de trabalho, isso não está no meu poder. Isso eu não devo me preocupar. Então ele fala, se ocupe das coisas que estão no seu poder e assim você vai ter uma vida livre. Por quê? Pensa ele na condição de escravo. Muita coisa ele não podia. Então ele tinha que pensar no que ele podia diante daquela circunstância. Quer dizer, não quer dizer que ele não podia nada. Algo ele podia ali, né? Tinha algum espaço que ele poderia transitar e fazer. Então ele fala, não, vou fazer o que eu posso. Basicamente, dizendo em outras palavras, faço o que é possível, né? O que não é possível, larga a mão, deixa para lá. Uma hora a natureza vai conectar, vai possibilitar nesse movimento todo e pronto. Ou não, né? Não espere do que você não possa agir sobre.